Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos os amados irmãos. Mais um momento bom, um momento de reflexão na presença de Deus, onde nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma incansável, buscamos a face do nosso Senhor para reconhecer a sua soberania, o seu amor e graça. Nessa tarde eu gostaria de cantar duas estrofes do nosso cantor cristão e alegrar aí o coração de cada irmão e louvar e adorar o nome do nosso bom Deus. Esse hino tem como tema louvor, número 135, e diz assim: Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Meus irmãos, é um resgate a uma joia rara que está sendo deixado de lado por tantos irmãos, né, de nossa denominação batista. Mas o cantor cristão, ele é um tratado teológico. Alguém já disse isso uma vez, me lembro, quando ainda seminarista, e eu observei que há realmente muito conteúdo bíblico e certamente a base de uma inspiração, compilado à base de uma inspiração, resultou exatamente nessa joia rara e que nós precisamos resgatar, né? Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que é muito bom poder estar aqui com vocês, para que juntos possamos refletir um pouco mais de uma palavra de Deus, né, que possa trazer alento aos nossos corações e nos fazer refletir sobre aquilo que o nosso bom Deus tem para cada um dos seus filhos e todos aqueles que desejam conhecer a graça do nosso bom Deus. No livro dos Hebreus, capítulo 12, e apenas o versículo 2, a palavra de Deus diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. E está assentado à direita do trono de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. À destra do trono de Deus. Falemos com o nosso bom Deus. Pai, nós te damos graças nesse momento, ó Deus, tão oportuno, a qual nós podemos entrar na tua presença, ó Deus, e pela tua palavra buscar alento aos nossos corações, refrigério à nossa alma, ó Deus, e revitalizar a nossa fé. Que o Senhor nos faça compreender, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim te oramos, agradecido, amém e amém. Bom, meus amados irmãos, o que me chama muito a atenção nesse texto em que eu acabei de ler, é exatamente a fala olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. E eu queria falar com você exatamente sobre essa temática, olhando para Jesus, que é o que nós cristãos devemos fazer sempre, sem pestanejar, tá bom? Irmãos, estamos diante de 3 palavras, olhando para Jesus. Apenas 3 palavras que encerram o segredo de toda a vida cristã. Essas 3 palavras, ela coloca toda uma vivência cristã e encerra dentro desta vivência o segredo para uma vida vitoriosa. Porque não há como eu e você, não há como nós, irmãos, triunfarmos, vencermos, se não olharmos firmemente para Jesus. Queridos, quando nós estamos com os nossos olhos fitos nos céus,
no trono da graça de Deus, certamente, meus irmãos, estamos olhando para a pessoa certa, que tem todo o poder para nos dar alento, para nos dar livramento, para nos sustentar nesta vida e nos fazer vencer diante ou face às adversidades do mundo. Eu quero destacar apenas 4 olhares que precisamos ter, irmãos, a fim de obtermos sucesso para essa nossa caminhada cristã, para essa nossa trajetória que nós estamos vivendo aqui na Terra. Apenas 4 olhares a partir desse texto, que nos estimula a olhar firmemente para Jesus, sendo Ele o autor e o consumador da fé. Precisamos olhar para Jesus primeiro, irmãos, para vermos o que Ele é. E a palavra de Deus já começa dizendo que Ele é o Criador da fé, o autor da fé. E que fé é essa em que o texto está falando? A fé natural? A fé circunstancial? A fé das coisas que nós podemos ver e tocar? Naturalmente que não. Ele é o autor da fé sobrenatural, da fé que chama à existência aquilo que não existe, da fé que vem diretamente do trono da graça de Deus, autor e consumador da nossa fé, e uma fé que vem de Deus. Meus amados e queridos irmãos, o primeiro olhar que nós precisamos ter é exatamente para ver quem Ele é, quem Jesus é. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da existência. É Ele que nos chamou, é Ele quem nos criou para o louvor da sua glória. Ele é o início de todas as coisas. Porque sem Ele nada do que existe existiria. O apóstolo João, ele entendeu isso lá em João capítulo 1, versículo 2. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é o autor da vida, ele é o autor da criação, ele é o mantenedor, ele é o sustentador, ele é aquele a qual nós devemos olhar firmemente. E a vitória para a vida, ou o segredo para a vida cristã, consiste exatamente em olhar firmemente para Jesus, para sabermos quem Ele é, e Ele é exatamente tudo isso que eu te falei. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele pela qual todas as coisas subsistem e que pelo poder da sua palavra Ele as mantém até aquele grande dia que Ele achar que convém a Ele que esse sistema aqui continue de pé. Segundo olhar em que eu gostaria de destacar para refletir com você é que nós devemos olhar para ver o que Ele faz, quem Ele é e agora o que Ele faz. O que Jesus faz? O texto sagrado diz que Ele deixou a sua glória e suportou o peso da cruz por mim e por você. Olha o que Jesus foi capaz de fazer por mim e por você, meu irmão. Que Ele, sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se, tomando a forma de servo. Olha só, irmãos. E se submetendo à morte de cruz, da terrível cruz, melhor dizendo. O versículo diz que o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então o que Jesus fez? Ele simplesmente abdicou da sua majestade, da sua glória celestial, e ele veio a este mundo, tornando-se um de nós, um homem como nós também, e tornou-se um de nós, suportando a afronta, pensando em mim e em você. Então, o segundo olhar que eu gostaria que você tivesse nesta tarde é olhando para Jesus e vendo o que Ele foi capaz de fazer por mim e por você. Ele foi capaz de dar a sua própria vida. Ele se colocou entre o homem e Deus, entre o pecador e o Deus Santo, porque ele sabia que o homem, por mais bem intencionado que fosse, ele não seria capaz de um dia livrar-se da morte e do inferno. Então, ele foi capaz de fazer exatamente isso, de dar a sua própria vida, deixar a sua glória
e se entregar em nosso favor. O terceiro olhar que eu gostaria que nós pensássemos nessa tarde é para ver o que ele promete. Primeiramente, para ver o que ele é o autor e o consumador da fé. Segundo, para ver o que ele faz. Ele deixou a sua majestade santa, a sua glória, e ele tomou a cruz em meu e em seu lugar. E terceiro, para ver o que ele promete. E o que ele nos promete? Primeiro, perdão. Perdão a quem não merecia. E ele é virtuoso. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Segundo, a salvação. Coisa que nós não tínhamos como fazer, como obter, como conseguir. A salvação eterna. Nenhum ser humano poderá entrar no céu, ninguém poderá ver a Deus se não passar pelo crivo da salvação. E somente Jesus foi e é capaz de nos dar perdão e salvação. O que ele promete, precisamos olhar para Jesus e ver o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de nos prometer o céu de glória, a eternidade, para que você possa um dia desfrutar do gozo e das mansões celestiais, como diz aí nos ditados religiosos da vida. Ou seja, namorada do Altíssimo. E quarto, o quarto olhar em que eu e você precisamos ter para obter o sucesso para a nossa vida cristã é que nós devemos olhar para ele e ver o que ele pede de nós. O que Jesus pede de você? O que ele pede de nós? O versículo de número 14 de Hebreus 12, ele diz assim, queridos: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que ele pede de nós? Dentre paz e santificação, ele pede obediência, para que possamos viver segundo as suas orientações, segundo os seus caminhos. Ele pede para que nós andemos investindo na paz, nos relacionamentos, seja no contexto dos lares, seja na sociedade como um todo. Ele quer que vivamos uma vida separada de uma vida de contaminação e pecaminosidade. Ele pede para que vivamos em santificação, a qual sem ela ninguém verá a Deus. Então, são 4 olhares importantes que eu destaquei aqui e que nós precisamos ter, né? Como diz o autor do Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E os 4 olhares que nós precisamos ter nessa tarde é para saber quem Jesus é, para saber o que Jesus faz, para saber o que Jesus promete e, por fim, precisamos olhar para ele para saber o que ele pede de nós. E o que ele pede é exatamente isso: que vivamos em paz, que vivamos em obediência e que vivamos em santificação, para que nós possamos contemplar a sua majestade santa. Então, deixo aqui essa reflexão, que você nessa tarde possa estar com seu coração voltado para Deus, pensando nas coisas do alto e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, te damos graças, ó Deus, por este momento na tua presença. Rogamos a ti, ó Deus, pelas nossas famílias. Pedimos, ó Deus, por aqueles que ainda não entenderam a razão da nossa fé, para que o Senhor os alcance com a tua palavra. Rogamos a ti pela vida da tua igreja espalhada pela terra, Senhor, inclusive aqui no nosso Brasil, para que o Senhor gere fé, conforto, ó Deus, e visão espiritual. Rogamos a ti, ó Deus, pela atual conjuntura do nosso país, para que o Senhor venha, meu Deus, exterminar, ó Deus, da nossa nação, Senhor Deus, e também sobre toda a terra. Essa pandemia, Pai, que esse vírus seja destruído pelo poder da Tua Palavra e que nós contemplamos aí, ó Deus, dias melhores. Rogamos a Ti, ó, também, ó Deus bendito, pelos nossos governos, Pai, por aqueles que estão revestidos de autoridade e que foram por Ti constituídos, Senhor Deus, governos sobre a terra. Que o Senhor dê, ó Deus, serenidade, sabedoria, para Deus se acertarem, falarem uma mesma linguagem
e trabalhar em prol do povo desta nação. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que vive e reina soberanamente. Amém. Pois é, meus irmãos, eu quero concluir cantando as outras duas estrofes deste hino que acabamos de cantar. E, com certeza, o Senhor Deus, Ele receberá para o louvor da sua glória. Amém? Então, está aqui. 135. Diz assim: Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Louvem-nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fique na paz e até uma próxima, em um próximo momento.